Olá, meus amigos e meus irmãos na fé, você que está nos acompanhando aí nessa série especial que eu prometi que nós vamos trazer à tona aqui, o capítulo 13 do Apocalipse, né? Versículo por versículo. Muito obrigado por ter nos acompanhado nos nossos vídeos passados, tá? Vi lá as visualizações, as curtições que vocês deixaram lá. Muito obrigado. Então, o nosso tema, que nós já estamos começando agora, não entramos especificamente ainda no capítulo 13 de Apocalipse, nós estamos criando uma base e vamos apresentar a nossa teoria, aquilo que eu creio como adventista do sétimo dia com respeito ao capítulo 13 do Apocalipse, né? O tema geral aí é Apocalipse 13, isso poderia realmente acontecer? Pois é, e nós já estudamos aqui a respeito do tema o cenário profético adventista e a nossa herança sabática. O outro vídeo que foi produzido aí foi com o tema o cenário profético adventista, o sábado e a escatologia. E com esses vídeos nós mostramos que nós cremos que no final dos tempos, nos últimos dias antes de Cristo voltar, o sábado vai ser um grande ponto de controvérsia, tá? A humanidade vai estar dividida entre os guardadores do sábado e os que aceitam o domingo como o dia do Senhor, tá? Então ele viu que isso aí vai ser um ponto de grande controvérsia no mundo. Pois é, meus amigos, hoje nós vamos trazer o tema o cenário profético adventista. E pergunto, mas isso poderia realmente acontecer? Porque todos nós temos, eu tenho alegado até aqui, nós temos alegado com respeito que o sábado vai ser um dos grandes pontos, né, de controvérsia nos últimos dias. A gente vai mostrando aqui, trazendo esse tópico para nós entendermos como que isso vai ser, né? Então vocês vão ver no decorrer dos nossos próximos vídeos, quando nós especificamente começarmos a entrar no capítulo 13 de Apocalipse, vocês vão entender tudo isso, porque eu estou falando tudo isso agora, inicialmente, nesses curtos vídeos, ok? Então, o mínimo assim que se pode dizer é que essa interpretação escatológica do sábado, ele abrange uma pretensão estupenda e até audaciosa. Mesmo ali um exame superficial da história política norte-americana torna difícil, né, a crença em que os Estados Unidos um dia possam promulgar uma lei dominical nacional, pois ao longo do tempo esse país ele tem mantido a igreja e o Estado separados. Mas nós sempre falamos, nos Estados Unidos, né, começando pelos Estados Unidos, vai haver uma lei dominical nacional e depois seguida por todos os outros países no mundo. Você tem uma ideia, lá por volta de 1970, aconteceu que certo dia um pastor conversando lá com um membro de outra igreja, ele falando, né, sobre isso, sobre o ponto de controvérsia que vai ser o sábado nos últimos dias, estava lá conversando em seu escritório lá sobre religião e profecias, e esse senhor lhe perguntou se ele tinha interesse, né? O pastor adventista perguntou se ele tinha interesse em saber o que os adventistas pregam sobre o tempo do fim. E aí ele esse senhor disse para o pastor, fez essa pergunta para ele, ele disse assim, sim, eu quero saber sim o que vocês falam sobre o tempo do fim. Aí então ele falou algo acerca assim do tema, né? Depois que o líder lá, o pastor, começou a explicar para ele sobre essas questões do sábado, né? E quando ele terminou de explicar toda essa questão, essa controvérsia em torno do sábado nos últimos dias, o pastor perguntou para ele, aí, o que você achou? Aí a pessoa lá de outra denominação religiosa, ele sorriu e disse, eu acho, sabe o que? Um absurdo. Eu acho um absurdo, isso não vai acontecer. Pois é, ele não é a única pessoa que pensa assim, né? Nem a primeira que pensa dessa forma, porque as pessoas acham ridículo. Como que vai ser um grande ponto de controvérsia, vai ser o sábado, vai ser a questão do dia de guarda? No início do século XX, para você ter uma ideia, um crítico até chamou
de absurda essa concepção de que a marca da besta será a imposição da guarda do domingo. Ele disse que para os Estados Unidos rejeitarem seu apoio histórico à liberdade religiosa, seria necessário, abre aspas para ele, seria necessário um milagre maior do que aquele realizado por Deus, o crescimento instantâneo de um carvalho gigantesco. Um outro antigo crítico, do cenário profético adventista foi um ex-pastor adventista chamado Dudley Conrad. Ele era um popular evangelista e líder adventista durante os primeiros anos do movimento adventista. Dudley Conrad, ele cortou ligação com a igreja adventista lá por meados dos anos de 1887 e se uniu a uma congregação batista em Otsego, em Nova York. E ele escreveu até um livro, Depois que ele se uniu aos batistas, ele escreveu um livro em inglês, mais ou menos assim, não sei muito bem inglês, ele escreveu com o título assim, Seventh-day Adventism Renounced. Em outras palavras, Por que renunciei ao Adventismo do sétimo dia? Escrito aí por Dudley Conrad, que foi um dos grandes críticos do Adventismo. Hoje o que nós temos de críticas ao Adventismo sobre esse tema, as pessoas justamente bebem nessa fonte aí, Dudley Conrad. Os Adventistas do sétimo dia, ele escreveu assim, Conrad, no seu livro aí, Por que renunciei ao Adventismo do sétimo dia? Conrad escreveu: os Adventistas do sétimo dia dão grande ênfase à sua interpretação deste símbolo, a besta semelhante ao cordeiro, de Apocalipse 13, 11 a 18. A teoria deles sobre a marca da besta, sua imagem, o selo de Deus, a mensagem do terceiro anjo e toda a sua obra especial sobre o sábado está construída sobre sua pressuposição a respeito dessa besta. Se eles estiverem enganados aqui, Dudley Conrad falando, se eles estiverem enganados aqui, todo o sistema teológico deles desmorona. Eles afirmam que essa besta representa os Estados Unidos, que em breve ocorrerá nesse país uma união da igreja com o Estado, e isso será a imagem da besta. Dudley Conrad falando. Isso é do papado. A marca da besta é a guarda do domingo. Uma lei vai impor isso aos adventistas, mas eles não a obedecerão. Serão proscritos pela lei, perseguidos e condenados à morte no tocante a todas as extravagantes especulações adventistas sobre as profecias. Essa merece estar entre as mais extravagantes. Então isso foi Dudley Conrad, que ele falou depois que ele abandonou o movimento adventista e se uniu aos batistas, Congregação Batista em Nova York. Ele, em seu livro Por que renunciei ao Adventismo do sétimo dia, ele falou essas palavras. Chamou de extravagantes a nossa interpretação, e que todo o nosso sistema teológico está baseado nesse ponto, com respeito à forma como nós interpretamos a primeira e a segunda besta, que é a imagem da besta, a marca da besta, e que se nós estivermos errado aqui, todo o nosso sistema teológico vai por água abaixo, ou seja, desmorona. E essa linguagem é muito forte. Eu não iria tão longe ao dizer que se estivermos errados em nossa interpretação profética de Apocalipse 13, todo o nosso sistema teológico desmoronaria. Mas claro que é verdade que grande parte do que consideramos como nossa missão no mundo está baseado em nossa compreensão, com certeza, desse capítulo. Então a pergunta fundamental, portanto, é esta: isso poderia realmente acontecer? Será que é razoável supor que os Estados Unidos, veja só, será que os Estados Unidos irão algum dia legislar sobre o domingo como dia de descanso? Pode-se crer que em algum momento, no futuro relativamente próximo, um edito global exigirá que as pessoas observem o domingo como dia de repouso e que os violadores sejam ameaçados de morte, talvez até executados? A marca da besta realmente tem a ver com isso? São perguntas que estou fazendo aqui para nós refletirmos e vamos responder no decorrer dos nossos próximos vídeos, tá ok? Então, o meu propósito
nesses vídeos que vão vir pela frente ainda, não é provar para você que a resposta é essa a essas perguntas, é sim. Tá? Não é? Meu propósito não é esse. Eu desejo apresentar para vocês simplesmente nada mais do que evidências da forma como, digamos, eu e os adventistas vemos esse tema aqui, tá ok? E deixar que você decida por si mesmo. É por isso que eu coloquei aqui, né, o tema aqui desse vídeo, o tema, o cenário profético adventista. Mas isso poderia realmente acontecer? E não, isso vai realmente acontecer. Isso realmente vai acontecer? Por isso que eu coloquei, isso poderia realmente acontecer? Por isso, meus amigos, esse tema aqui para vocês verem é um tema controverso. É um tema que traz muitas informações históricas também. E nós vamos analisar a história, porque você não pode entender as profecias sem analisar a história. Por isso, desde já eu te agradeço mais uma vez por ter ficado conosco. Peço mais uma vez, se inscreva no canal Conceito Bíblico, ative as notificações, compartilhe, curta os vídeos, comente os vídeos. E nos encontramos no nosso próximo vídeo, onde iremos trazer uma continuidade desse tema aqui, onde nós levantamos as perguntas e vamos respondendo nos próximos vídeos, ok? Muito obrigado aí por sua atenção e, como sempre, o conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Valeu, meu amigo, nos encontramos na próxima.